Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast sobre equilíbrio. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com a Laís aqui, nossa host de psico. E antes de começar, eu vou falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, que é a Bombous, que é um restaurante de comida natural que tem aqui no ABC e também tem em São Paulo, em Perdizes e Moema. Eles têm wraps, pokes, balls. É uma opção saudável aí pra vocês. Peçam eles no iFood e no Instagram deles, @bombous, também tem o link pra vocês pedirem direto pelo site. Sigam lá, pessoal. E também tem o Mundo da Cloud. Se você quer aprender um pouco mais sobre tecnologia, siga eles, @Mundo da Cloud. Treinamentos muito completos. Vocês vão gostar, pessoal. Isso aí. E aí, quem é a nossa convidada de hoje? Ai, tô animadíssima, hein? Hoje a gente tá com a Ingrid Ceribelli. Falei certo? Sim. Perfeito. Só apresentando ela rapidinho aqui. Rapidinho não, porque o currículo é extenso, viu? Eu imagino. Ela é chique aqui, ó. Ela é psicóloga clínica há mais de 15 anos. Atua com gerenciamento de estresse, saúde emocional, promoção de saúde e supervisão clínica. Ela também é diretora e proprietária da Psicocorpore, tem formação em consultoria de promoção da saúde pela USP, professora de psicologia e ética, palestrante e pós-graduada pela PUC em psicologia positiva e neurociência. Idealizadora e mentora de programas de saúde emocional e qualidade de vida, tendo atendido diversas empresas no Brasil. Ingrid, é um prazer imenso receber você aqui. E se eu falei alguma coisa errada, me corrija, por favor. Se você quiser complementar, fica à vontade. Imagina. Eu também estou super ansiosa, né, por esse momento, esse bate-papo. A gente teve que remarcar algumas vezes. Por esse momento que eu estou vivendo, né? Então, acho que eu tô com uma sede, assim, uma vontade de falar, de conversar. Que legal. E a gente vai falar um pouquinho, assim, porque nesse momento, né, passando por esse diagnóstico, esse momento de cuidado com a saúde, muita gente acha que a gente está incapacitada, né, de conversar, de poder falar de trabalho. Isso, com e certeza. É muito interessante, assim, porque eu mantive a minha rotina, né, de trabalho e aí conversando com os meus pacientes, atuando. Eu falo, gente, é tão maravilhoso saber que, assim, a doença não mexe naquilo que a gente já tem, na nossa capacidade, né? Que lindo, né? Antes da gente começar a aprofundar um pouco mais, fala onde a gente pode te encontrar, onde a gente consegue agendar consulta com você, pro pessoal de casa. Tá, legal. Atualmente, né, como você, agora a gente está trabalhando aí 100% online. Que legal. Depois da pandemia, teve toda essa modificação. Então, eu desenvolvi um programa de saúde emocional. E aí eu atuava com uma equipe dentro das empresas, né, no local físico. E com a vinda da pandemia, a gente ressignificou, reestruturou tudo. E hoje é 100% online também esse tipo de programa. Então, ficou ainda melhor, porque antes a gente atendia só o pessoal de São Paulo. Hoje a gente atende o Brasil inteiro. Que legal. Então, expandiu o trabalho da psicoterapia, o que foi e está sendo incrível. E aí eu também, com o consultório online, né, isso também foi expandindo. Eu já atendi alguns pacientes fora do Brasil, e aí com a vinda, né, a gente acabou investindo também em todo o amparato para poder fazer esse trabalho. E aí eu acho que a maneira mais fácil hoje de me encontrar é no Instagram. Legal. Qual que é o seu Instagram? Qual que é? É psi_Ingrid Ceribelli. Perfeito. Olha só que sintonia. Adorei. Bom, vamos lá então. Ingrid, compartilha um pouquinho com a gente, um pouco da sua história, esse processo que você está passando, que eu acho que é um começo muito bacana para a gente falar sobre o que a gente vai falar hoje, que inclusive eu esqueci de falar sobre o tema, que é como ser feliz em meio aos desafios, às adversidades, enfim. Então, pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Tá sendo uma experiência, assim, uma viagem, né? Eu procurei, assim, entender que esse processo todo é uma viagem e eu resolvi curtir a viagem. Então, tem hora que não dá pra curtir, mas na maioria do tempo, dos momentos, eu tô procurando realmente curtir, me entregar e saber o que tem em cada processo. Então, eu acho que as pessoas não sabem muito do que a gente começou a falar aqui.
Eu tive um diagnóstico de câncer de mama. O diagnóstico veio em fevereiro, mas eu já estava numa investigação clínica, né, que não era sobre a mama em si. Então, eu tinha alguns incômodos, estava investigando, até que um dia, assim, de madrugada, eu fui no banheiro fazer xixi e foi muito intuitivo, né? Uma coisa muito interessante, assim, eu botei a mão no caroço. Olha E só. aí que coisa estranha. Como era de madrugada, eu voltei a dormir e falei, acho que eu tô ficando louca. Até porque aí tenho, né, a esposa do meu primo que passou por todo esse processo o ano passado, eu acompanhei, e eu ia recebê-la em casa naquela semana. E aí eu falei, acho que o assunto deve estar muito na minha cabeça, né, e voltei a dormir. E aí o caroço não foi embora, tava lá. Ela foi a primeira pessoa que eu mostrei quando ela foi pra minha casa. Ela falou, pelo amor de Deus, procura um mastologista amanhã. E assim eu fiz, né? Procurei um mastologista, paguei uma consulta particular, assim, pra poder tudo ser muito rápido. E eu já tinha feito, há 5 meses atrás, uma mamografia, a primeira mamografia, não tinha dado nada. E aí ela pediu pra repetir a mamografia e pediu mais uma ultrassom. E não deu nada. Nada. Então, aí o laboratório marcou, né? Porque ela era muito palpável. Aí marcou e falou, não é nada. Eu falei, mas se não é nada, o que é esse caroço, né? Ah, pode ser um nódulo de gordura. E aí, voltei na médica, ela falou, olha, tá estranho, mas... volta daqui 3 meses para fazer o exame. E me deu anticoncepcional ainda. Nossa, né? uma bomba hormonal. E como é que você ficou nesse período, assim, nessas incertezas? Horrível. Tenho, não tenho? Tanto é que eu falo, assim... as pessoas mais próximas estranharam a minha reação, assim. Porque eu acho que as pessoas que me amam, né? Minha mãe, meu marido, os amigos mais próximos, a família em si, se abalou mais do que eu. Porque... É como se alguém não acreditasse em mim. E eu escutei, eu acho que é muito legal falar isso, assim, até de pessoas queridas, próximas, até de profissionais, que eu queria ter algo sério. Porque os exames não davam nada, e eu tava inquieta, meu corpo tava mostrando que alguma coisa tinha. E aí eu tava com aquela sensação de que, será que eu tô ficando louca mesmo? Será que realmente eu quero ter alguma doença, né? E então, também ter o diagnóstico foi um alívio, né? De entender, agora eu tenho chance de tratar. Porque eu tinha muito medo, assim, de ter alguma coisa e não conseguir tratar a tempo. Né? Dos médicos não verem. E isso acontece muito, né? E muita gente tem muito medo de diagnóstico. Isso tanto em doenças físicas... algum transtorno mental. Ai, se eu souber que eu tenho isso, se eu descobrir que eu tenho aquilo... E, na verdade, isso é até interessante, né, Ingrid? Porque você tem um caminho, você tem um norte do que fazer com aquilo. Sim, e você falou tudo, assim, a gente como psicóloga, na prática, né, a gente observa muito isso. Os pacientes com medo, ou então... o tempo todo. Ou então já vem... Com grande informação, né? Olha, eu tenho isso, eu tava lendo sobre outra coisa, né? Eu tenho a síndrome tal, síndrome X, Y, umas síndromes que nem existem, né? Que nem existem, que eles inventam, assim, que a internet inventa, né? E se caracterizam. Então, realmente, acho que o diagnóstico acaba sendo muito assustador, né? E aí, como eu estava nessa investigação, uma médica da família me acompanhava, que nem era da área em si, né, de masto, e ela virou uma amiga super querida, e ela falou, Ingrid, não, né, isso foi lá em janeiro, ela falou assim, caroço, tá palpável, a gente não tem como deixar isso quieto, né, a gente precisa entender o que tá acontecendo, eu quero uma biópsia para ontem. E aí começou todo esse processo, e esse processo, ele me cansava muito. Tanto é que hoje eu acabei sendo uma paciente chata, assim, né? Com os médicos. Você acha que foi um pouco de displicência da parte dos médicos não terem pedido uma biópsia antes? Sim. E você sabe que eu tô fazendo um tratamento de câmera hiperbárica. E eu tenho que ir todos os dias pro hospital. E aí, pra ficar mais leve, é 1h30 dentro da máquina. E aí, pra ficar mais leve, eles colocam um filminho.
né? Alguma coisa pra você assistir pra se distrair. Então, gente, eu tô assim... também trabalhando isso dentro de mim. Eu era péssima em TV. Não assistia nada. E aí eu me propus a assistir. E recentemente, na câmera, eu assisti um filme que chama, não sei se vocês já conhecem, Indiferença. Não. Que é uma repórter que ela descobre uma casa de abuso de meninas que são abusadas. E ela fica atrás disso. Ela fica obcecada em querer ajudar essas pessoas, né? De querer denunciar, mas é muito complexo porque o governo está envolvido e ela não consegue denunciar. E no final do filme ela deixa uma mensagem linda, assim, muito legal, porque ela não ganhou nada com isso. Mas só que ela ajudou muita gente. E aquilo fez pra mim, assim, uma diferença. No dia que eu assisti esse filme, quase que eu passei no consultório da médica. Eu vou fazer isso ainda, né? Tô ganhando um pouco de força, né? Não é com o objetivo de fazer algum mal, né? De fazer algum barraco. Mas porque eu já retirei. Eu já fiz a cirurgia de retirada, né? Das 2 mamas. Então, eu creio, o médico também fala, que na mama não tem possibilidade de voltar mais. Então, pra mim, foi resolvido. Mas pra muita gente não. Não é. Né? Pra muita mulher, não. Então, eu gostaria até de falar pessoalmente com essa médica. Porque eu passei a ser uma profissional melhor também com todo esse processo que eu tô vivendo. De olhar pro meu paciente de forma diferente. E eu acho que se de repente eu também mostrar isso pra ela, ela também pode ser uma profissional ainda melhor e mais atenta, né? Olha que sensibilidade, né, que ela traz, que empatia, isso é muito legal da sua parte. E eu acho que isso também é uma coisa interessante pra gente mostrar para os nossos telespectadores que são profissionais, de tenta olhar para o seu paciente com um pouco mais de empatia, cuidado, né? de cuidado, se colocar um pouco mais no lugar do outro, né? Sim, com certeza. Ingrid, eu gostei muito do que você falou no início, que você tá levando isso como uma viagem. E se a gente for pra pensar, uma viagem, ela tem coisas muito gostosas, você aproveita muito, você tem momentos felizes, alegres, mas ela também é cansativa. Você também tem perrengues. Você, em alguns momentos, quer voltar pra casa. Você se sente cansado daquilo, né? Mas, de qualquer forma, a sua definição foi muito interessante, porque eu vejo muita resiliência da sua parte. Como é que você define a resiliência e como você relaciona isso com o processo que você está vivendo? Ótimo. Eu brinco que se eu não aprender a ser resiliente esse ano, nunca mais eu vou aprender. A pandemia já trouxe uma amostra pra gente, né? E é um termo que a gente gosta muito de usar, né? A gente pega emprestado aí da física. E mostra como que a gente se manter firme, mesmo em alguma coisa sobre tensão, sobre pressão, né? Claro que não dá pra gente ser resiliente o tempo todo. Com certeza, né? somos humanos, né? É né? utópico dizer que dá, não dá. Mas eu tento encarar isso, assim, da melhor forma, né? Eu escutei muitas... Claro, passando por isso, eu acabei investigando e me interessando mais por esse tema. Então, passei a seguir mulheres, né, que passaram por isso, que estão passando por isso. E eu escutei muitos relatos, assim, muitas mulheres falando que se revoltam no diagnóstico. E eu super entendo, né, mas eu não tive esse momento, né? E aí isso eu posso falar, assim, com total verdade mesmo. Não tive esse momento de falar o porquê eu. É porque vem muito esse questionamento. Eu já tive esse momento em outros momentos da minha vida, não nesse. Porque eu me perguntava, por que não eu? Por que não eu? Né? Porque se eu fui uma escolhida para isso, eu não posso ficar sozinha com isso. E aí também foi todo um processo de maturação, né, no início, até de entender o que eu faço daqui para frente. Né? Eu publico, eu falo, ou eu mantenho escondido, eu vivo, e assim, não tem, né? Certo e errado. Não, com certeza. Cada um vai escolher a sua forma. Tem gente que não vai se sentir à vontade em compartilhar isso, outras... E tá tudo certo, assim, né? E
E os dois lados, as duas escolhas têm o lado bom e o lado ruim. As duas escolhas. Então tem hora que eu falo, por que eu compartilhei? Né? E tem hora que eu falo, nossa, que bom que eu escolhi isso. E que a maioria das vezes eu falo isso. Sim. Então, desde o início, eu resolvi gravar um vídeo para os meus pacientes, assim. E aí eu entendi o quanto o meu trabalho importa na minha vida. Porque eu pensei neles automaticamente, assim, junto com o diagnóstico. Como que vai ser a minha profissão daqui pra frente. Então, eu amo muito o que eu faço. E eu tinha muita preocupação. Então, medos, nunca tive medo de morrer. Em nenhum momento desse processo passou na minha cabeça que eu ia morrer. O que te faz não ter medo de morrer? Porque muita gente tem, né? Eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, chega muito no consultório. E muita gente tem até sem ter um diagnóstico, né? Sim, com certeza. Sim. Algo dentro de mim, assim, que eu posso chamar hoje, né? De tudo que eu estudo, de tudo que eu faço, que é sentido. Então, eu vejo a vida como um sentido. E eu sei que eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. Mas vai ser no momento certo, no momento que é pra ser. Né? Então, eu acho que buscar o sentido da vida, o propósito, né? Então, ter esse propósito faz com que eu não tenha esse medo. Você fica confortável. Sim. E com vontade de aproveitar a viagem. Ótimo. Né? Mas eu tinha medo de não conseguir trabalhar. Medo de não conseguir trabalhar, medo de não conseguir estar com meu filho, né, de ficar distante. Eu tenho um filho que acabou de fazer 7 anos, é super apegado com a mamãe. Então, eu tinha esses medos. E aí eu pude, assim, fazer isso da maneira mais leve. Fui avisando... ele foi avisado muito também, assim, junto com tudo que eu estava passando. Eu fiz essa escolha também de trazer a verdade para ele. Em relação a isso, você acha que tem um jeito certo ou errado quando você tem filhos pequenos? Não tem um jeito certo ou errado, mas como a Ingrid, né, falando, mas como a Ingrid psicóloga, eu acredito muito na verdade, na segurança. Com certeza. Né? Então, no apego seguro, e é o que eu escolhi pro meu filho. Na maternidade eu escolhi esse apego seguro. Então, ele foi uma criança muito demandante, um bebê muito demandante. Era só eu tinha pouquíssima rede de apoio. Mas hoje eu vejo que valeu muito a pena. Né? E ainda sobre ele, né, sobre isso, sobre a maternidade, um pouquinho de frustração teve aí, por causa do câncer de mama. Porque eu amamentei quase 3 anos. Nossa. Olha só. E aí eu fui, assim, um grande exemplo na época, sabe? Para as pessoas, porque eu amamentei muito tempo, me esforcei muito nisso. E como eu fiz promoção de saúde, uma das coisas que me estimulavam a amamentar era saber que isso também diminuiu o risco de câncer de mama. Né? Então, quando eu tive, a gente acaba se perguntando, o que eu fiz? Né? O que eu fiz de errado? O que aconteceu aqui, né? Como se a culpa fosse sua, como se você tivesse feito alguma coisa que não era pra ter feito. E tudo é assim, né? Assim, em todo não é só o diagnóstico, todo esse processo. Agora eu comecei o processo da quimioterapia. Então, hoje eu já fui pro hospital, nem te falei, porque senão você ia pedir pra eu cancelar. Eu não Olha cancelar só! trabalho. Vocês estão vendo, né? Ó. Focadíssima, mas a gente ia entender. Com certeza. Não, e eu tenho certeza absoluta, mas eu vi que dava pra vir e falei lá pras enfermeiras, pra médica, eu tenho um podcast hoje, eu preciso falar. Ó que moral que a gente tá aí. Eu tive mucosite, que é como se fosse estomatite, um monte de aftas na boca e desceu um pouquinho pra garganta. Então, de manhã tava um pouquinho difícil de falar. Então, você tá bem agora? Senão eu vou te mandar embora agora. Você vai sair daqui nesse momento. Eu tô ótima. Bom, ótimo então. E aí todo esse processo, né? Então, assim, a mucosite. O que eu fiz? Né? Tem gente que não tem. Né? Por que eu tive? Aí sim, né? Por que eu tive? E aí eu tomei a resiliência nesse sentido. Né? Eu tive que ter isso. Eu vou ser mais forte, se alguém passar por isso e eu vou conseguir falar, né? Porque o meu prognóstico não era de quimioterapia.
Então, os médicos afirmavam que era só retirar as mamas, só, né? Só fazer a mastectomia radical e estaria tudo resolvido. E aí, assim, claro que o meu médico é um fofo, um querido, um mastologista, e ele queria me colocar pra cima, assim, sempre ele colocando muito pra cima. Ele, Ingrid, nós vamos fazer do limão a limonada, então a Isso gente... é tão importante, né? Muito. Faz toda a diferença. E aquele médico que, antes de mais nada, ele, não, vem aqui, dá um abraço. Antes da cirurgia, querido. ele falou assim, não, eu não te dei um abraço, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. E isso faz muita diferença, porque eu não tive medo nenhum na cirurgia. Os familiares, sim, né? Mas eu tava super tranquila, super, porque eu confiei demais Perfeito. no médico. Ótimo. Né? E aí fez a reconstrução imediata, né? Então já deu para reconstruir. Que bom. E eu não conseguia olhar para isso, para estética naquele momento. E hoje tá sendo um dia muito especial, viu? Porque hoje também é o primeiro dia que eu tô usando vestido. E tá legal, linda. tá lindíssima. Tá maravilhosa. Radiante, inclusive. Porque eu não conseguia olhar pra isso ainda, pra estética. Eu só queria a cura. Né? Eu só pensava em a gente acabar com isso logo. Uma prioridade, né? Até porque teve essa demora, né? De descobrir. Então, o nódulo estava lá. E aí, quando a gente fez a biópsia, a gente viu que não era só um. Eram dois. Tá. Né? Tinha um que não era palpável. E aí, retirou. Mas só que quando foi para biópsia de novo, depois da cirurgia, eles entenderam que assim, a mama toda tinha pelo microscópico, né? Então, exame nenhum dá para ver. Existem vários micronódulos. Então, como uma forma assim, de garantia, até porque não é comum na minha idade esse tipo de câncer, e por isso que foi difícil o diagnóstico, a oncologista achou melhor a gente fazer um ciclo de químio, né? Serão quatro ciclos. Mais uma prevenção mesmo. Numa prevenção e numa... Pode ser que existe alguma célula ativa no corpo que os exames não estão vendo. Tá. E aí a gente nunca vai saber, né? Então, o que seria melhor. E é bem legal, assim, eu gosto muito de me aprofundar nas coisas, né? Então... Eu gosto de saber o porquê. Por que algumas pessoas fazem, por que algumas pessoas não fazem, né? Por que de algumas pessoas cai o cabelo, as outras não caem. E é muito legal, porque a equipe também, assim, gente, sensacional. Aproveitar que nós somos aqui, né, de Santo André, ABC. Estou sendo tratada no São Cristóvão, no Centro de Oncologia, que me surpreendeu muito. Assim, às vezes a gente acha que para ter um bom tratamento, atendimento, tem que ir em hospital lá em São Paulo, coisa chique. É legal você falar sobre isso. Nós somos, né? Eu sempre fui aqui de Santo André e é muito comum nós irmos para São Paulo ser tratada, né? Sim. E sim, excelentes médicos em São Paulo, excelentes, nós temos grandes referências. Mas muito legal a gente saber que do lado de casa, e para mim tá fazendo muita diferença, eu que gosto de trabalhar. Então tá fazendo muita diferença, assim, poder ir para o hospital e conseguir voltar e trabalhar. Você não parou a sua vida, você continuou fazendo o que você ama, e acho que isso também te deu muita força, tá te dando muita força para tudo isso, né? Muito. Os pacientes, assim, incrível. Eu tive um receio disso, né? De como que vai ser, se eu publicar, como que eles vão sentir, né? Será que eles vão continuar trazendo conteúdo? Porque às vezes tem isso, né? E eu pego no pé deles. Até semana passada uma paciente falou: não me sinto confortável em falar pra você que eu não tô bem com gripe. Eu falei, não, calma, nada a ver. Eu imaginava que ia acontecesse alguma coisa parecida, né? Que você ia trazer um relato desse. As pessoas compararem, né? O sofrimento. E cada dor é única, né? Às vezes, essa pessoa com gripe vai estar muito pior do Se que for eu homem, com então... câncer. Nossa, meu homem e meu marido... com gripe, gente, ele tá Pelo na beira amor da de morte. Deus, viu? Daqui a pouco ele aparece ali pra brigar. Meu marido fala que vai processar, porque eu sempre cito ele. Eu falo, se ele tá com dor na garganta, ele manca. Bem isso mesmo, né? Mas, enfim. E eu tive esse desafio também, né? Acho que fazia uns 20 dias, 15 dias que eu tive o diagnóstico. Meu marido foi internado, foi na UTI com pneumonia. Nossa. Então, assim, esse ano tá bastante premiado aqui, né? Minha sogra faleceu há pouquíssimo tempo também. Hoje, inclusive, é aniversário dela.
também foi um processo aí que a gente teve que passar junto com tudo isso, né? E a resiliência vem também, e aí eu tenho que parabenizar e agradecer o meu filho, né? Porque é demais, gente. Assim, o quanto eu aprendo com eles. A gente às vezes fica tão preocupada em querer levar uma mensagem, fazer uma assertividade, né, com a criança, mas se a gente poder ficar livre ali, deixar eles atuarem, nos ensinarem, eles têm muito para nos ensinar. Eu acho que é importante também mostrar essa vulnerabilidade que a gente tem como pais, né? Eu não sou mãe, mas eu tenho crianças na minha família e eu vejo que isso faz com que eles se sintam também à vontade para sentir, né? Sim, e ficam abertos, eles podem falar também o que tá sentindo, né? Hoje eu busquei na escola, mostrei para ele a minha boca, ele, ai mamãe, eu fico triste que você tá passando por essa coisa muito ruim. É difícil ele trazer isso, né? Ele traz muito mais a alegria, a comemoração. Eu vejo que vocês têm até um ritual, né? Pela manhã. Temos. É Desde bem legal. neném, assim, ele sempre detestou carro, meu filho, diferente de muitos bebês. Olha só. E aí era um sacrifício, assim, para levar ele pra escola quando ele era pequenininho. Ele ia chorando. Falei sobre o apego, né? Ele era muito apegado comigo. E aí, pra poder distrair, eu batia a palma e falava mais alto e gritava. E aí virou um ritual. Virou um ritual, um grito de guerra nosso. Aí tatuei isso na minha casa, na parede só, até. Que legal. Que eu falei, nossa, isso tem que ficar. É uma marca nossa. Conta pro pessoal que tá ouvindo a gente, qual que é esse grito de guerra? Eu ligo o carro e falo, filho, e lá vamos? Aí ele já fala, nós, pra mais um dia de alegria, de amor e de paz. Olha que lindo. E aí ele completa. Ele fala, mãe, esse dia que seja sensacional, que seja maravilhoso. Que é um novinho e já tem essa... Ele utiliza umas alegria. Palavras, que legal. Semana passada, que seja fantástico. Filho, isso, fantástico. Olha só. Ingrid, você falou agora há pouco que no começo você começou a seguir algumas mulheres nas redes sociais que estavam passando pela mesma situação. Você acha que isso é uma estratégia para quem tá passando pela mesma situação ou alguma outra coisa que também traga muito sofrimento? Essa proximidade com pessoas que também estão passando pelo mesmo? Ah, sim, com certeza. Muito pertinho de mim, a Fabiana Justus, né? Então, acho que muitos estão acompanhando. E ela tem me ajudado bastante, assim, também, nessa rotina dela, de saber que ela é mãe também, né? Como outras, assim, e de você sentir, ontem mesmo, né, você falando disso e falando dessa proximidade, eu assisti um filme que não deveria ter assistido, mas assisti lá, é novo, e é brasileiro, não dei muita bola pro filme, as meninas não choram. E, assim, filme que não é tão bom em termos de produção, mas a história, a menina tem câncer, tem leucemia com 16 anos, e aí mostra um pouquinho da rotina. E muito interessante porque essa menina tem uma energia, e aí ela mostra isso para os amigos, ela vai para as redes sociais, ela faz um movimento lindo. E ao mesmo tempo que ela tá com essa energia, ela tá super revoltada com os pais, não quer ver a mãe, não quer ir pra escola, ou quer ir pra escola, né? E aí eu me vi um pouco ali, falei assim, gente, é isso, é muita instabilidade que dá. E as pessoas pegam fragmentos de você, né? Eu até brinquei hoje com a médica, falei, nossa, quem me viu ontem deve ter falado, gente, a Ingrid tá muito bem, ela deve estar feliz com a doença. E à noite me deu uma super crise de choro. E tudo bem. Né? Tudo bem. A gente sempre fala aqui, né? Que a vida é como uma montanha russa. Um dia você tá lá em cima, outro dia você tá lá embaixo. Normal. Não, e horas, né? Horas lá em cima, daqui a pouco lá embaixo. E é o que eu falo para os meus pacientes, assim. E a gente precisa deixar ir lá embaixo. Né? Precisa deixar bater lá no chão para você tomar impulso. E aí que tá, muitas pessoas têm medo disso, né? Se sentem triste,
como psicólogo, né? Quantas vezes a gente não recebe mensagem dos pacientes? Ah, tô triste, ou então aconteceu uma frustração. E aí eu falo, chora. Não sei se vocês viram, atrás do escritório, a minha marca ali registrada é do Divertidamente. Vi. Tem toda uma história, eu desenvolvi o programa de saúde emocional na Disney. Ai, que legal. E aí foi no ano do Divertidamente, então virou a carinha ali do projeto, do programa. E aí, quando eu tô atendendo, eu realmente paro e falo, aqui, olha as emoções aqui, né? Elas estão aqui. Elas estão para serem vivenciadas. Uhum. Então tá tudo bem, você está triste. Isso não significa que você é triste. Ótimo. Né? Existe muito essa diferença. Você acha que essa sua sensibilidade para se permitir sentir também se dá por você ser psicóloga? Sim, com certeza. Ajuda bastante, né? Eu podia florear aqui e falar que não, que isso é meu, né? Principalmente com a especialização que eu fiz em psicologia positiva. E aí foi um propósito de vida que eu quis também. Eu venho de família italiana, família reclamona, né? E aonde, assim, a gente sabe como psicóloga que existem as crenças, né? E as crenças ficam. E eu me vi por muito tempo, em muitos momentos, sendo uma pessoa reclamona. Falei, gente, eu não quero mudar isso, quero mudar meu mindset. Então, eu comecei essa mudança comigo mesmo. Então, a psicologia positiva foi contribuindo muito na minha vida, né, de realmente fazer a vida ser diferente. E eu tenho um propósito, um projeto de vida, né, que eu achei incrível o tema que você escolheu, né, que não foi por acaso, que é esse, como ser feliz, né, nas dificuldades, nas adversidades, que foi o tema do meu TCC. Que legal. Que legal. Da pós de psicologia positiva, e que eu pretendo fazer dele um livro. Ah, que legal. Já tô ansiosa. Eu também. Quando você fizer esse livro, você vai voltar aqui. Com pra falar certeza, sobre vai ele. apresentar isso. E na prática, vamos pensar assim. Na prática, que tipo de estratégia você utiliza da psicologia positiva ou de qualquer outra abordagem que te ajuda nesse momento? Sem dúvida nenhuma, assim, a que tá lá no top 10 é a gratidão. Né? Então, a gratidão, assim, eu passei a ser uma pessoa até, eu falo, gente, eu sou até boba, né? Eu me pego agradecendo, assim, pelo varal. Eu mudei de casa em todo esse processo que eu estava também fazendo a pós. E aí eu estendi a roupa e falava, nossa, eu quis sempre um varal desse jeito. Mas nunca ninguém soube. Olha só. Gratidão. E você falou que você era uma pessoa que reclamava muito. Como foi essa transição? Exercício, né? É o que eu falo para as pessoas, assim, para os pacientes que querem muito essa resposta. Como eu mudo isso? Porque aí, quando você consegue ali identificar o que está acontecendo na sua vida, automaticamente, principalmente os pacientes perguntam, mas como que eu mudo, né? O que eu faço? Cadê a receita disso aí, né? E mágico, né? Sempre. Querem a pílula. E aí eu falo, gente, como que ficar com o bumbum durinho? Não dá pra ser, né? Numa única vez na academia. Infelizmente. A gente tem que ter uma rotina ali de exercício, né? O cérebro não é diferente. Então, assim, dá trabalho? Dá trabalho. E eu até faço essa provocação relacionada à felicidade. A felicidade custa. Então, não dá para comprar felicidade? Dá. Mas ela custa alto. Né? Então, você tem que investir. Investir na parte social, investir na espiritualidade, investir na parte familiar. É um monte de investimento. Psicológica. Então, assim, é uma série ali de investimentos que vai dar trabalho. E o exercício dá trabalho, ele é cansativo, né? Por mais que você ama a academia, não é meu caso, mas... amar não, né? Acho que ninguém ama assim, né? Será que tem alguém? Sempre tem. Se ama é mentira, eu acho. Sempre tem. Vamos acreditar nisso, né? Mas tem o paciente que ama, mas mesmo esses que amam, tem dia que você fala, não quero, né? E assim também é com o cérebro. Então, a gente acaba
fazendo uma diferenciação muito grande, né? Da saúde mental com a saúde física. Sim. E não deveríamos. Porque o cérebro também inflama, igual o nosso corpo, né? O cérebro também congestiona. É uma coisa só, né? Também fortalece. Então, a gente consegue fortalecer o cérebro. Sim. E a gratidão é incrível, assim. Você agradecer por várias coisas no seu dia. E aí, eu levei esse ritual para minha casa também. Legal. Então, a gente tem um trato, né? Lá em casa somos em 3, eu, meu marido e meu filho. E aí, antes de dormir, cada um fala 3 motivos pelo qual ele foi grato aquele dia. Nossa, Que legal. que legal. Isso cria uma rotina e deixa isso muito automático. E eu vejo o resultado do meu filho, assim, é muito interessante, assim, de ver o jeitinho dele, quando alguma coisa dá errado, ele logo ressignifica. Ele Que logo ótimo. fala... Que eu acho que E ele é tão novinho, né? uma alternativa pra você conseguir focar no bom, no copo meio cheio, Com não certeza, meio isso é vazio. importantíssimo, né? E Pra diferente tudo. de uma positividade tóxica. Sim, com né? certeza. que tudo é lindo, que tudo são flores, não é assim que funciona. Então, assim, ter esse equilíbrio também, que é o nosso propósito aqui do equilíbrio, né? É isso. De também não deixar de sentir, você sentir, você acolher, você ter autocompaixão, né? E isso também é difícil, porque muitas vezes a gente, assim, é fácil ter compaixão do outro, né? Compaixão da história de vida do outro, mas muitas vezes não é fácil ter a autocompaixão. Sim. Então, esse acolhimento é muito importante, essa autocompaixão, mas também olhar, né, com gratidão, com oportunidade. Então, eu costumo agradecer até nesse processo, o tratamento que eu estou fazendo, né? Muitos não têm a chance de tratar. E a hiperbárica, eu nem conhecia, então comecei, primeiro, horrível, comecei reclamando, né? Por mais que eu mudei o mindset, mas a hiperbárica mexeu muito com o labirinto, eu sentia muita tontura, muita pressão no ouvido. A hiperbárica é um lugar que você respira oxigênio puro, não é? Puro, isso. Você fica dentro de uma cápsula. Então é totalmente fechado, lacrado ali. E é como se fosse um mergulho a seco. Nossa. Então você sofre muito com a pressão. Sim. E no começo foi muito difícil pra mim com a pressão. E aí, hoje já tô aí com 45 sessões já. Fiz 45 Caramba. dias, não pode faltar nenhum dia. Na primeira vez você achou que você não ia aguentar nem 3, né? Não, ainda bem que eles não falaram que ia durar todo esse tempo, né? Eu achava que era que nem fisioterapia, 10 sessões. Tá bom, é isso. E não. Aí, agora eu encaro como uma brincadeira, assim. Eu brinco com eles e falo, é meu spa day. É meu momento de spa, meu momento de Ressignificou. silêncio aqui, ressignifiquei. E aí Perfeito. fica muito mais leve. A químio também. A químio, posso dizer pra vocês, né? A gente falando de medo, era um dos... Dentro do que é o câncer, a químio me assustava muito, né? Eu tinha muito medo porque eu não tenho veia, sempre sofro com veia. Qualquer remédio me dá uns efeitos colaterais. Se eu como um pouquinho a mais, dá dor de estômago. Aí eu falei, nossa, eu vou sentir tudo isso. Então, também foi semana passada, primeira químio, né? E eu tava tranquila, assim, até porque também esse centro oncológico deixou de uma maneira muito leve. Eles vieram, me deram um bolinho de boas-vindas, todo um carinho, assim, um monte de profissionais ali do seu lado, dando a mão pra você. Isso faz total diferença também, né? Ótimo. E além da gratidão, tem mais alguma outra técnica? É o exercício, né? Ótimo. Então, assim, no meio disso existem vários pilares. Eu tenho um livro de coautoria no qual eu falo dos 7 pilares da vida, né? E trabalho muito isso com os pacientes também. Então, olhando para a família, para a parte espiritual, para a parte social, financeira, intelectual, né? Então, eu costumo dizer, a saúde física, se a gente cuidar desses 7 pilares, não tem como você não ser feliz. Não tem como você não encontrar o equilíbrio de vida. Mas não é mágica. É aquela roda da vida, né? A Ela roda da vida. só que gira é muito se realmente utilizado no as coaching, coisas né? estiverem Equilibradas. funcionando, equilibradas. Exatamente. Então, a espiritualidade, né, de poder acreditar, de ter uma esperança, né? E o sentido da vida, como eu falei, né, anteriormente. Eu fico
triste de verdade, assim, quando chega um paciente, pra mim, sem sentido, né? Então, fico triste, mas ao mesmo tempo muito engajada em mostrar pra essa pessoa um sentido. Então, porque quando você encontra esse sentido, você sabe o porquê que você tá levantando da cama, fica muito mais leve. Né? Com certeza. E essa sua positividade, essa leveza que você traz, tudo que você está passando é muito admirável, com certeza. Não é à toa que eu estava tão empolgada em bater esse papo com você. Mas eu imagino que em alguns momentos venha ansiedade, venha tristeza, medo. Isso acontece com você? Com certeza, né? Você não é de ferro. Como é que você lida com isso? É uma oscilação, né? E às vezes a gente quer, né? Tem dia que eu até outro dia, eu tô tendo essa rotina no hospital, né? E aí eu cheguei pra enfermeira e falei, nossa, hoje não tá legal. E aí eu falei, esse dia eu quero reclamar. E ela falou, você é a Ingrid, né? Eu falei, você é psicóloga. Aí quando eu falo ser psicóloga, eu não posso reclamar, que saco! Ui, perdão. É igual falar na manicure, que é psicóloga. É isso. Ela, eu fiquei sabendo do seu caso, tá todo mundo falando que você tá passando por isso. Porque, eu não falei aqui, mas eu tive uma complicação na cirurgia, né, no pós-cirúrgico. A pele necrosou. Nossa. Então, eu tive uma necrose na mama e a mama abriu quase que inteira, assim, foi metade da mama aberta. E você conseguiu reverter isso? O médico disse que tá 99%. Ai, que bom. Falta 1%, né? Um pontinho. Claro, vai ficar uma cicatriz, né? E o que tá sendo curioso pra mim, eu não tô... Parece que eu vivo a situação de uma forma meio tardia, assim. Então, a cirurgia... Eu não fiquei nada nervosa. E aí, depois que passou, que eu entendi tudo, quando o médico falou... Eu tava com medo, que ele não tinha falado antes. E aí, eu pensei e vi, né, o quão complexo era. A necrose, quando eu soube... E eu mostrei para algumas pessoas mais íntimas, né? As pessoas ficavam desesperadas. Falava, Ingrid... O que eu posso fazer por você? E eu vi o desespero das pessoas, eu falava, mas por que elas estão desesperadas? E porque o meu modo de sobrevivência falava mais alto. Eu falava, tenho que resolver. Eu tenho que resolver isso aqui agora. Não sei como vai ficar. Então agora, eu fiquei um pouquinho mexida. Né? No sentido de olhar. E agora todo mundo fala, mas tá lindo. Né? Nossa, olha a diferença que tá. Mas é que pra mim, caiu agora. Então, aquele desespero que eles ficaram, veio um pouco... Vem um pouco tardio pra mim. O que eu acho legal a gente entender, e eu tô muito com essa energia, assim, junto com a minha oncologista, né? Ela ficou no dia da químio, batendo papo ali comigo, e falei, doutora, a gente precisa levar mais isso pro mundo, essa informação, porque... as pessoas não querem falar do câncer, né? A palavra câncer. Eu venho de uma família. A minha mãe... Assusta muito, né? A minha mãe me briga comigo. Ela me reprime. Não fala essa palavra. Você não tem mais. E eu entendo, né? Minha mãe, assim, tá sendo a pessoa... Eu falo que ela é a que tá mais sofrendo nessa história toda. Mais do que eu. Né? É mãe. E nenhuma mãe quer ver o filho sofrendo. Nenhuma mãe. E eu tenho uma amiga também super querida... A gente conversando um dia, a gente brinca muito. E aí ela tá indo pra academia. E eu que era da academia, agora eu não posso ir. E aí eu falei, agora você vai, né? Só porque que eu... E ela brincou comigo. Ela falou assim, eu esperei você ter câncer pra eu poder malhar. E passou, a gente riu, foi embora. Depois ela me mandou mensagem. Amiga, me perdoa, eu tô muito mal. Nossa, eu não devia ter feito isso. Eu falei, gente, o que ela fez? E minha mãe tava do meu lado. Eu falei, o que ela fez? Você lembra? Não falou nada. Aí ela, eu falei a palavra câncer. Falei, e eu tenho sinusite, então. Tenho enxaqueca, né? Você encara de uma forma muito realista. E isso é importante. Porque foi o que você falou agora há pouco. Algumas coisas não precisam ser floreadas, não precisam fingir... a gente não precisa fingir que não existem.
né? Porque se a gente tem um problema, pra gente procurar a solução é muito mais fácil do que a gente ignorar aquele problema. Exatamente. E a gente olhar que, assim, existem tantas doenças, né? Minha sogra teve complicação, ela tinha diabetes. Diabetes é super grave, não tem cura. O câncer tem cura. Eu sinto que eu tô sendo curada a cada dia. E se a gente olhar dessa forma, a gente também passa isso de uma forma mais leve para quem tá vindo, né? Para as crianças, porque, infelizmente, né? Podcast é sobre saúde, sobre equilíbrio. Infelizmente, a gente vê que, por todo estilo de vida que a gente tem, tudo que a gente vive, a tendência é ter aumento, né, dessa doença. Certeza, infelizmente. Então, a gente precisa encarar mais de frente isso, entender e preparar as pessoas, né, para poder falar mais sobre o assunto. Não tem problema falar sobre isso, sobre a doença. Hoje eu vejo que também é muito o que eu acreditava, de que o câncer deixa a pessoa muito debilitada, deixa a pessoa muito mal, né? Então, quando alguém me vê falar, nossa, outro dia eu recebi um elogio que eu não gostei, você tá fortinha. Aí eu falei, eu engordei, será, né? Aí eu entendi, falei, eu acho que a pessoa espera que você tenha emagrecido, né? Ficado muito mal. E hoje, passando pela químio, eu vejo que, na verdade, não é o câncer em si que faz tudo isso, que deixa você careca, né? É a quimioterapia, o processo, né? Que é algo, uma medicação muito forte, onde está combatendo aquilo, né? Sim. Então, é a cura. E aí eu tenho procurado também o cabelo, tenho me despedido dele, mais uma coisa que eu tô despedindo, das mamas também, foi uma despedida muito bonita, assim, sabe? De gratidão mesmo. Agradecer o que eu tenho. Você acha que esse processo de se despedir de uma coisa que você vai deixar pra trás é um passo importante pra você conseguir ser feliz, apesar das adversidades? Muito. Da mama, foi no mês das mulheres. E eu dei muita palestra de Dia das Mulheres no mês de março. E no final da palestra, né, as pessoas não sabiam que eu estava passando por isso. E no final, eu contei, né? Eu pedi para as pessoas abrirem a câmera e para eu vê-las, né? E pedi se alguém venderia os olhos para mim. E aí as pessoas ficaram um pouco assustadas. Aí alguns até brincam, né? Dinheiro, né? Ah, depende, se pagar bem. Não, eu pago bem, eu tô disposta a pagar bem. E aí ficava um silêncio. Não, eu não vendo os meus olhos. E aí eu perguntei, e você já agradeceu hoje pelos seus olhos? Especificamente pelos olhos. Não, já agradeci por outras coisas, mas pelos olhos não. E não, tá tudo bem, porque é difícil mesmo, né? Como que a gente vai agradecer por tudo? É muita coisa que a gente tem. Não dá pra gente agradecer por tudo mesmo. E aí eu contei. Falei, eu tô num processo de despedida, né? Eu nunca gostei das minhas mamas. E eu olhava, não gostava. E quando eu soube que elas iriam embora, eu passei a olhar mais no espelho. E comecei, nossa, até que não é tão ruim assim. Mas que pena que elas vão embora, eu gosto delas. E eu falava que eu não gostava. E aí eu comecei a ter amor por elas, né? E agradecer pelo tempo que elas estiveram aqui, por ter amamentado meu filho. E assim tá acontecendo com o cabelo. Né? Nunca amei meu cabelo. E agora eu falo, mas agora tá, que eu tô gostando, hoje tá bonito. Então é muito interessante como a gente passa a dar valor e fazer esse fechamento, né? Esse agradecimento. Isso eu procuro fazer em tudo na minha vida. Né? Quando eu mudei de casa, então agradecer por cada ambiente, cada espaço, cada momento que você viveu, para você poder ter algo novo. Então eu tô encarando que vai embora. Eu sei que não é fácil, né? Eu senti muito pelo meu filho se abalou muito quando soube. Hoje ele já tá ansioso. Tive o cuidado também de levar para algumas pessoas queridas, assim, amiguinhos do meu filho, que eu acho que criança queria mais impacto. E a minha sobrinha, que me ensina muito, que é autista, ela falou, tia, não pode. E aí eu falei, gente, é o que ela sente. As pessoas vão tirar o sarro de você.
Olha só. Que é o que ela sente, né? Ela sente a exclusão das pessoas. Eu falei, olha que triste, né? Então, acho que fica uma mensagem, assim, para todos mesmo. A gente olhar com empatia, não só pro careca, né? Só para quem tá perdendo o cabelo, quem tá com câncer. É para tudo. Pra todas as pessoas, né? Que a gente convive, que a gente olha. Às vezes a gente esquece disso, né? E eu tô pensando aqui, que linda a sua história. Que linda a forma como você lida com tudo isso. De verdade. É uma coisa que toca muito a gente. Com certeza. É fantástico. Eu fico feliz. Fico feliz. E isso também acaba sendo um propósito, né? De quando eu falei que eu cheguei na enfermeira e queria reclamar, e ela falou, nossa, as pessoas estão falando que você tá passando isso tão leve, que você tá sempre rindo. Eu preciso rir, então. Preciso fazer o que estão falando que eu tô fazendo, né? Exatamente. E aí, ontem também, na Câmara, né, quando a gente viu ali o resultado, e eles falaram, Ingrid, mas é porque você levou a sério, você tá bem, a sua cabeça é boa. É boa? Então, se eu não achava que era, agora então eu tenho que incorporar que é, né? Eu acho que não diminuindo a doença, claro, é uma doença muito séria, muito grave, que muitas vezes as pessoas não acabam conseguindo tratar, né? Enfim, mas eu achei muito interessante isso que você falou sobre... As pessoas têm medo de falar sobre o câncer, têm medo de falar a palavra câncer. E eu acho que isso também é uma coisa muito importante para você estar passando esse processo de uma maneira leve. Porque eu acho que você não dá não que seja uma coisa leve, mas você não dá um peso tão grande para aquilo. E eu vejo, né, que muitas pessoas também, a gente indo para esse lado também da exclusão, então de não saber, né, se comunicar, falar, eu percebi que algumas pessoas me evitaram nesse momento. E eu não me senti triste. Eu entendi, procurei entender, né, de falar, essa pessoa não consegue. E também já estive do outro lado, de você, será que eu falo com ela? Às Será vezes que você eu não sabe o que dizer. Exatamente. Que e eu tenho percebido isso, assim, até encontrado alguém na rua e eu perceber que a pessoa disfarça, a pessoa não finge que não me toca viu, no assunto, ou não toca no assunto. Finge que não tá acontecendo. Você já ouviu alguma coisa que você não gostaria de ter ouvido? Eu acho que, assim, foi... Eu fui muito mais surpreendida, eu tenho sendo muito mais surpreendida do que decepcionada. Né? Então, assim, nossa, é muito carinho. Nessas horas a gente percebe, né, o quanto tem gente mesmo, gente boa. A gente fala muito de um mundo feio, né, da violência, das coisas ruins, de como tá tudo perigoso. Mas também tem tanta coisa boa, assim, vizinhos, né? Eu conheci pessoas vizinhas prestativas, pessoas que estão do outro lado do mundo. Um paciente minha que foi viajar e acendeu uma vela. Que lembrou de você. Que lembrou. Filha de paciente que fez um vídeo para falar, Ingrid, vai dar tudo certo. Assim, é tanta coisa, gente. Até injusto eu falar de algumas e não falar de outras. Pessoas que eu não conheço, que são clientes da minha mãe, do meu irmão, e que estão colocando em oração, que me trazem uma água benta, que trazem uma vela. Assim, realmente um grupo, uma força, né, de amor. E aí, por isso que eu sempre falei desde o começo, eu tenho certeza que o amor cura. Porque cada dia que eu recebia, minha mãe passou 15 dias comigo em casa, e ela falava, gente, ela ficou encantada, assim, porque cada flor que eu recebia, cada mimo, era uma dose a mais de força, né? E uma dose de químio, parece, sabe? Como se, assim, é uma gotinha de cura, tá sendo curada. E olha que interessante, Bi. Eu perguntei pra ela se teve alguma coisa que alguém falou pra ela que ela não gostou. Ela fez o que ela tá falando desde o começo do nosso papo. Ela tá pondo em prática. Ela não foca eu não vou naquilo que falaram pra ela e ela não gostou. Ela foca naquilo que realmente importa pra ela. Estão vendo, pessoal? É isso. Achei fantástico. Agora, pra deixar uma dica, eu acho que... Não sei se foi uma coisa ruim, né? Teve uma pessoa
que falou, mas minha tia morreu semana passada, desse jeito, sim, dessa Parece forma. que é piada quando a gente ouve isso, né? Mas sempre tem alguém pra falar. Aí eu, não, mas não era câncer de mama. Não, era de mama. Ela consegue piorar ainda. Ela mesma tá tentando amenizar a situação, a pessoa continua piorando. Mas você sabe que a gente é muito... Eu tenho comparado também essa fase muito com a maternidade. Porque é uma fase também onde muitas pessoas palpitam. Então, assim, todo mundo sabe, todo mundo tem um segredo. É verdade. E a pessoa acabou de falar que tá grávida e fala que a mulher morreu no parto, né? Então, assim, eu acho que isso é pra tudo. Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas tem. Mas a dica, o recado que eu dou aqui é a gente parar de comparar. Né? A comparação, eu acho que é muito prejudicial. Perfeito. Cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo. E tem gente que vai querer receber uma mensagem, tipo, olha, tô aqui, você precisa de alguma coisa. Tem gente que vai preferir não receber porque cada processo é um processo. Exatamente. Sim. Cada pessoa, né, é um único, nós somos muito especiais, assim, é que nem impressão digital, cada um tem o seu, pessoa tem o seu sentimento, uma forma de viver. E eu digo para os meus pacientes, gente, se for para comparar, porque a gente adora comparar, né? Compare com você mesmo. Compare como que você era há 5 anos atrás. Com certeza. O que você fazia 2 anos atrás e como você está hoje. Porque você ficar comparando com o outro é muito injusto. É algo muito cruel que a gente faz de comparar. E a doença também. Né? Então, assim, até como uma forma de ajuda as pessoas veem. Mas fulano passou por isso... agora eu tô recebendo muito, né, esse relato, assim, esse feedback. Mas da minha amiga não caiu o cabelo. E eu gosto muito de lidar com a realidade. Uhum. E aí, por isso que eu me identifiquei com esse filme das Meninas Não Choram, porque essa menina, o médico infantilizava, deixava de forma lúdica, ela falava, não, fala a verdade, né? E eu fiz isso com a minha oncologista da última vez. Falei, doutora, qual que é a possibilidade do meu cabelo não cair? Aí ela, Ingrid, com a medicação que você está tomando, que é uma medicação associada, não é uma medicação única, é 1% de chance. Eu nunca vi. De não cair? De não cair. Nunca vi. Falei, tá, porque eu tenho tia que tá fazendo novena, tem gente que tá torcendo, Então, eu gosto de saber, até porque eu tenho filho, e eu gosto de levar isso pra ele, esse preparo. E aí, já pensou eu falar pro meu filho, torce pro cabelo da mamãe não cair. E aí cai. Aí vai falar, meu Deus, eu não torci direito. Eu não torci o suficiente. Pode ser que ele se sinta incapaz, né? Exatamente. Não fiz o que eu deveria ter feito, não sei. Então, eu prefiro lidar assim com a realidade, né? De entender, de encarar mesmo. Mas eu entendo que as pessoas fazem até como uma forma de ajuda. Com certeza. Essa comparação. Mas muitas vezes acaba atrapalhando, né, o processo. Eu acho que é interessante a gente dar para fazer um link aqui sobre focar na gratidão. Eu acho que esse foi um exemplo muito bom sobre... Não é a positividade tóxica, porque você consegue ver a realidade, mas você vai escolher... Tudo bem, meu cabelo vai cair provavelmente, mas o que eu posso tirar de bom da situação? Acho que é sobre isso, Exatamente. né? Sim, sobre isso. Ver uma perspectiva diferente. Né? O que mais te motiva hoje? A talvez ter essa perspectiva diferente. O propósito, né? Que aí são muitos sonhos, né? E eu costumo até falar nas minhas palestras, assim, pedir para as pessoas levantarem as mãos mesmo. Quem sonha aqui? Quem tem sonho de vida? E quem não tem, né? E tem gente que não levanta. E eu falo, gente, tá morto vivo aí, né? Na vida. Porque se a gente não tem sonho... Pra onde é que a gente vai? Fica muito difícil viver. É verdade. Eu não gosto nem de usar a palavra difícil, eu falo desafiador. Mas nesse caso fica difícil mesmo. Com certeza. Né? Viver se a gente não tem sonho, se a gente não tem esse propósito. Então, viagem me move, né? Meu filho é desses. E aí eu fui contar pra ele que o meu mastologista estudou em Lucca, né? Que é uma cidade na Itália. E ele chama Lucca. Que lindo. Aí ele, mamãe, é um sinal. Ele é dos meus. Mamãe, é um sinal pra gente poder comemorar na Itália a tua cura. Nossa, esperto demais, né? Gostei desse aí. Aí eu também gostei, filho. Então, eu concordo totalmente. Mas que legal. Então, você falou sobre propósito.
você falou sobre ter esse olhar, dar importância para coisas que são importantes pra gente. Família, espiritualidade, que você comentou. Você falou sobre a gratidão. Você trouxe o exemplo de exercícios pra gente fazer. Mas se você tivesse que fechar, assim, uma rotina, hábitos que uma pessoa pode ter, tá passando por uma situação difícil, para que esse processo seja mais leve. Independente do processo. Independente do processo. Para que essa felicidade que a gente falou no começo, como ser feliz em meio aos desafios, ela esteja presente. Claro que não o tempo todo, porque até quem não tá passando por situações difíceis não é feliz o tempo todo, mas pelo menos em alguns momentos. Se conhecer, né? Então, eu acho que aqui muitos vão achar que eu tô fazendo, né, um merchan aqui, né? Façam psicoterapia, façam terapia. Mas o autoconhecimento, mesmo se não vier através da psicoterapia, né, faz total diferença para você entender também esse processo. Se eu tô no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento onde eu posso expressar as minhas emoções, ou não, eu tô no momento aqui de luta, né? Então, acho que também se não fosse o meu autoconhecimento, talvez eu nem teria descoberto ainda esse câncer. Com certeza. Né? Se não fosse a minha percepção, o cuidado que eu tenho comigo, o olhar que eu tenho comigo, com o meu corpo, de entender. Os médicos diziam que estava tudo bem. Quem era eu para falar que não estava bem? Se você não tivesse preocupada, né? Tá tudo certo. Nós somos, o corpo é nosso. Sim. Né? Então, e aí eu acho que agora veio uma palavra aqui, a autorresponsabilidade. Adoro. Sempre falo sobre isso. Porque, olha, pode estar todos nós, pode ser o mestre da medicina, né, o papa, mas só que se você não se autorresponsabilizar, e isso dentro do processo psicológico também, se o paciente não tiver a autorresponsabilidade, não tiver afim, não tem o que você faça. Pode ser o melhor profissional do mundo. E ele vai sair falando que é o profissional. Com certeza. Né? Colocando a culpa sempre no outro. Então, olhar para si, se autorresponsabilizar com a sua mudança. Né? Se propor a ser diferente a cada dia. Perfeito. Eu acho que deixar esse legado. Eu também procuro viver deixando esse legado. Como se fosse mesmo o último dia, mas não de uma forma triste. Pensar mesmo na finitude. Porque quando a gente é imaturo, a gente acha que o mundo não tem fim, né? Então, criança acha que o mundo não tem fim, que ele vai fazer tudo, que ele vai conhecer todos os países, né? O mundo inteiro. E quando a gente vai ganhando maturidade, a gente fala, não, isso aí tem fim. Né? E o que eu quero fazer com isso daí? Então, é desde olhar assim de forma diferente pro porteiro, pra pessoa que tá te atendendo. Eu comecei muito a ter esse olhar. Né? E se eu não estiver aqui amanhã, como eu quero ser lembrada? Deus me livre, eu não quero meu velório vazio. Né? Eu quero ser lembrada, eu quero realmente, nossa, eu conversei com ela. Ela me falou bom dia. Né? Diferente de, nossa, a Ingrid, aquela pessoa amarga, aquela pessoa mal educada, né? Que bom que foi logo. Que legal eu ouvir tudo isso. Gente, eu tô aqui vidrada em tudo que você tá falando. Você pode ter certeza que tudo que você disse hoje vai ser muito bem aproveitado por nós. Com certeza. E pelo Vou começar pessoal que por tá nós. em casa. Sem sombra de dúvidas. Com Fico certeza. super feliz. Bom, então você falou muito sobre autorresponsabilidade. Eu só queria fazer mais uma pergunta com relação a isso. Como é que eu coloco isso em prática no meu dia? Tô vivendo lá, tô fazendo minhas coisas, tô vendo que algumas coisas estão dando errado, outras estão dando certo. Como que eu coloco isso em prática pra poder acontecer isso tudo que você falou? Ontem, conversando com um grupo de mães, né, de amigas, e contando, como eu contei pra vocês o processo, e aí contei, né, de tudo que deu errado. E aí eu lembrei de outras coisas que aconteceram comigo também. Né? E aí eu pensei, gente, será que eu sou azarada? De ter pegado médicos ruins, porque com 15 anos eu tive um diagnóstico errado. Eu tive eu quase morri por erro médico, com 15 anos. E ontem me fez lembrar, eu tinha até esquecido dessa história. E aí eu falei, nossa,
eu passei por muitos médicos ruins, né? Tive azar. E aí, ao mesmo tempo, é praticar isso, né? A autorresponsabilidade. Mas eu também tive sorte. Olha o meu mastologista, olha o meu oncologista, olha a equipe agora que tá cuidando de mim. Pertinho de casa. Pertinho de casa. E Acho que vem de um questionamento mesmo do que tá acontecendo. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Acho que isso também faz parte, né? sim, mas aí é aí a sua responsabilidade, Sim. né? Porque não foi minha culpa ter me deparado com profissionais ruins, Perfeito. mas é minha culpa, é minha responsabilidade Ter encontrado os bons. e escolher aonde eu quero focar, né? Eu quero Com certeza. acreditar que eu tive azar ou eu tive sorte. Tudo se linka. É isso. Né? Então, eu acho que é isso, assim, a autorresponsabilidade é você... Eu não... Muitas vezes a gente escuta, né, muitas histórias, assim, diariamente, sendo psicóloga, e histórias muito tristes. Vidas, assim, você fala, gente, como pode existir isso? E aí, aquele paciente, aquela pessoa, ela não teve culpa de nascer ali, de ser abusada. Sim. Ela não teve culpa de ter nascido pobre. Mas é responsabilidade dela continuar dessa forma. O que ela vai fazer com isso O agora? que vai fazer? Eu vou contar isso a minha vida toda? Ou eu vou fazer desse limão a limonada? Excelente. Maravilhoso. Pra gente finalizar, Ingrid, você já deu muitas lições aqui. Você já trouxe dicas que realmente valem ouro. Mas, fazendo um compilado, que dicas, que conselhos você daria para quem tá buscando uma vida mais equilibrada, com mais saúde? O que você falaria para essas pessoas? Equilibrar nesses pilares da vida, né? Então, praticar atividade física, né? E aí vocês podem olhar para os vídeos já que foram gravados aqui, já teve vídeo com nutricionista, eu vi todos já. Ai, que legal! Nutricionista, com educador físico, pegar essas dicas também, né? Estudar. Para tudo a gente precisa estudar. Falo, gente, a gente nunca pode parar de estudar. Sim. Né? Então, como ser feliz? Estuda como ser feliz. Né? Busca como ser feliz. Como que eu posso fazer? Autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Então, nesse estilo de vida, né? Nessa loucura toda que a gente vive, assim, nessa oferta de coisas que a gente tem, então, não tem como a gente não falar de que não dá para praticar atividade física, não dá para ter uma alimentação balanceada, é obrigação nossa. Né? É dever cuidar do nosso corpo. Sim. É nossa responsabilidade. Então, assim, é estar atento ao teu corpo. De 0 a 10, que nota que eu dou hoje pro meu corpo, pra minha vida. E mais ainda, eu faço meus pacientes dar nota para cada pilar. Né? Como a ferramenta do coaching mesmo, da roda da vida. Como que eu estou nisso, nessa função, nessa área da vida? E como eu posso fazer para melhorar? E aí buscar essa ajuda. E hoje a gente tem essa riqueza, né? De informação, de ajuda. E tudo é bom. Né? Por mais que a tecnologia atrapalhe muito a gente, mas ela é sensacional. Olha o que a gente está fazendo aqui. Né? Graças à tecnologia. Mas como eu estou usando isso? Então, muitos usam as redes só para ficar ali, né, olhando a vida do outro. Sim. Mas se ela quiser trazer coisas boas para a vida dela, ela consegue nas redes, né? Tá mais fácil hoje. Com Com certeza. certeza. Era muito mais difícil para os nossos, né? Para os nossos ancestrais. Hoje tá mais fácil, a gente tem a informação. Então, a gente precisa buscar nossa responsabilidade. Maravilhosa. Amei. Muito obrigada pela sua presença. Foi um papo muito enriquecedor pra gente. Muito especial. Eu tô muito feliz. Agradeço Eu vou levar muito. essas dicas pra minha vida, você pode ter certeza. Vamos colocar em prática já. Com certeza. Agora. Olha, que eu faço os trabalhos tudo fora aqui em Santo André, como se é só morasse em Santo André. Então, quando eu conheci vocês, falei, nossa, que legal, eu posso levar isso para minha cidade, né? Isso mesmo. Que Fiquei bacana. muito feliz. Parabéns para vocês também por esse trabalho Obrigada. incrível. Obrigada. E fala de novo o seu @no Instagram, por favor, pra quem quer te seguir. Ingrid Ceribelli. Se procurar É isso aí. Ingrid Ceribelli, já vai aparecer. A gente vai deixar escrito também na tela e na descrição do vídeo. Pessoal.
Muito, muito obrigada mesmo, mais uma vez. E a gente espera que você volte aqui, hein? Gratidão. Hoje vocês estão lá Muito nos obrigada. meus 3 motivos para agradecer. Que legal, Que muito honra. obrigada. Então é isso, pessoal. Foi um Até o prazer. próximo e tchauzinho. Tchau.